Bom dia a todos. Hoje nós estamos aqui, mais um dia, mais um podcast, né? E hoje nós estamos aqui com a nossa irmã Clécia, que é uma bênção, professora da escola bíblica, né? Você já conhece a minha mãe também, irmã Leonilde, que também é uma bênção. E hoje nós estamos aqui com a nossa segunda aula da nossa nova apostila. Vamos mostrar, gente, nossa nova apostila, né? Essa apostila maravilhosa que fala sobre os códigos do novo mundo. Então ela traz uma abordagem realmente para abrir a nossa mente, né? Abrir o nosso entendimento sobre muitos assuntos que a gente tem vivido atualmente, que precisam ser falados, precisam ser comentados para que a gente possa alcançar cada dia mais a graça de Deus. Temi, se vocês quiserem, né, dar um bom dia também para o pessoal que está em casa. Dia, que a paz seja com todos nós, né? Um dia muito abençoado para nós todos. Bom dia, que a paz esteja com todos, né? Que Deus possa nos dar um domingo abençoado, né? Para a nossa família. E nós só temos que agradecer, estamos aqui de volta, né? De novo, mais um domingo para a gente fazer essa aula, né, especial. E a gente fica muito grato, viu, de estar aqui para compartilhar uma palavra com vocês. Amém. Amém. Bom dia para você que está em casa, né? A paz seja convosco. Gostaria de cumprimentar a todos e desejar um ótimo dia para vocês que estão em casa. Amém? E para a gente começar, né, o nosso podcast, hoje vamos fazer uma oração, né? Antes da gente dar início. E você que já está em casa e assistindo a gente, compartilha essa aula, manda aí no seu grupo da família, no seu grupo da igreja. Eu tenho certeza que muitas pessoas vão ser abençoadas por essa aula de hoje, amém? Feche seus olhos conosco nesse momento. Pai, nós te damos graças, nós te louvamos por mais esse dia, por essa aula, por essa oportunidade de falarmos a tua palavra. O Senhor nos dê graça, sabedoria, entendimento, que nós possamos trazer luz, Senhor, a muitos temas que ainda são obscuros para nós como igreja, que nós precisamos entender, que nós precisamos falar sobre para que a gente possa crescer, ser edificado no Senhor. Abençoa as nossas vidas, nos dá graça e direcionamento. É o que eu te peço em nome do Senhor Jesus. E você que está conosco e crê, diz Amém. Glória a Deus. E eu passo a palavra para Clécia. Bom dia para você que está em casa. Vamos dar início à nossa aula abençoada, maravilhosa, né? Essa aula que veio para nos dar, né, um entendimento a mais a respeito da palavra do Senhor. Porque, né, enquanto a gente tiver vida, a gente tem que se alimentar da palavra. E o nosso tema de hoje é um tema muito importante, um tema muito lindo, né, da nossa revista. Você também pode adquirir a sua revista aqui na igreja com a gente, tá? Que com certeza vai agregar bastante conhecimento na sua vida. O nosso tema de hoje é o tema 2, tá? Que fala sobre: a Bíblia é mesmo o livro de Deus? É forte esse tema, né? E aí a gente vai discutir algumas questões aqui e vamos aprender juntos. Na introdução, cita alguns versículos, né? E a gente vai dar início, você abrindo aí a sua Bíblia, você que está aí em casa, né? Abra a sua Bíblia no livro de Mateus, né? No capítulo 24, no versículo 35, a palavra de Deus fala assim, que o céu e a terra desaparecerão, mas as minhas palavras jamais desaparecerão. Então, Deus ele já abre essa aula de hoje já falando que as palavras dele jamais desaparecerão. Vai passar céus e terras, mas a palavra de Deus ela sempre permanece. E a gente que crê em Deus é pela fé. Então, se a gente acredita que Deus é o nosso Pai, que Ele é o nosso Criador, então a gente também crê que a sua palavra é a verdade para a nossa vida. Só que, infelizmente, não são todas as pessoas que acreditam, né, que a Bíblia é a palavra de Deus. E esse tema hoje, ele vai esclarecer algumas dúvidas na nossa mente. Quando fala assim, a Bíblia é mesmo o livro de Deus? Na introdução fala assim, que se de fato a Bíblia é a palavra de Deus revelada ao homem, ela tem toda a importância do mundo.
Então, se a Bíblia é mesmo a palavra de Deus, né, ela de fato é, para quem crê, né, ela é a palavra de Deus revelada ao homem. É ela que dá a direção para as nossas vidas. Como é que nós vamos, né, andar no caminho que Deus quer? Como é que nós vamos obedecer ao nosso Pai, ao nosso Criador, se a gente não acreditar que esse livro realmente foi Deus que deixou, né, suas palavras? A Bíblia, ela é vida. E de fato, nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus porque é ela que transforma as nossas vidas. Porque se a Bíblia não fosse a palavra de Deus, se ela não fosse vida, não haveria transformação, né? E eu quero falar para vocês um fato que tem aqui que cita assim, que a Bíblia ela foi escrita em hebraico, aramaico e grego por 40 pessoas. E é interessante que foi escrita em lugares diferentes, em épocas diferentes, em contextos distintos e que abordaram uma intimidade de temas com variados estilos literários num período que abrange assustadores 1.600 anos, né? E além disso, cada autor não imaginava que esses manuscritos, né, futuramente, né, seria agrupado com outros manuscritos, o cânon bíblico com 66 livros que hoje chamamos de Bíblia. Então isso é muito interessante, porque jamais esses 40 escritores, né, da Bíblia, eles iriam imaginar que tudo que eles estavam escrevendo, inspirados pelo Espírito Santo de Deus, futuramente seria, né, a Bíblia. Formaria esse livro que hoje ele é a instrução para as nossas vidas, né, até hoje. Então, como que poderia acontecer algo assim tão, né, um fato assim tão, como é que a gente pode falar, né, que as pessoas que estavam ali escrevendo, elas jamais poderiam imaginar que elas fariam parte, né, desse projeto de Deus, que na verdade foi um propósito que Deus ele escolheu essas pessoas para escrever. E eles jamais imaginariam que estariam escrevendo a própria palavra de Deus, né? Que futuramente esse cânon bíblico com 66 livros seria chamado de Bíblia, né? Então isso significa que, né, ainda assim que de Gênesis a Apocalipse encontramos uma harmonia impressionante. Isso que é interessante, porque a Bíblia ela se completa. Não tem nenhum texto que ela vai se contradizer. Ela sempre vai, né, tanto no Antigo Testamento como no Novo, ela sempre vai ser um complemento. Ela sempre vai se completar, né? Então, de fato, não tem como. Exatamente. Vou passar aqui para a Cris comentar um pouquinho. É interessante, gente, né? A gente estuda muito isso aqui no ITQ, né? E uma das coisas que a gente aborda no ITQ, na disciplina de bibliologia, é isso, né? Que cada livro, ele vai complementando o outro e ele vai confirmando o outro. Tipo, um livro, ele sempre vai fazer referência a outro livro que está dentro do canon, né? E se você pegar, por exemplo, Gênesis e Apocalipse, se você juntar as primeiras palavras, tipo, a primeira palavra da Bíblia e a última palavra da Bíblia, elas se complementam e formam a palavra filho. Né? Então, realmente, a Bíblia ela sempre foi um plano de salvação de Deus, né? Deus enviou o seu filho. Então, a Bíblia, do início ao fim, ela tem ali um casamento perfeito de todos os livros, né? E é uma das coisas mais interessantes, como a Clécia leu, que o que divide, né, o início e o fim da Bíblia são 1.600 anos. Como é que homens em lugares diferentes, países diferentes, com culturas diferentes, línguas diferentes, iriam confirmar aquilo que o outro disse, se não fosse pelo agir sobrenatural do Espírito Santo? Só o Espírito Santo poderia fazer isso, né? O Espírito Santo de Deus, ele é lindo, né? E até, né, hoje, atualmente, é ele quem dirige as nossas vidas. E pra gente crer mesmo, a gente é pela fé. Pra gente poder, a gente vai até ler um versículo mais na frente que fala um pouquinho disso.
No primeiro tema fala assim, né? A exatidão das profecias bíblicas. Então a história ela mostra inúmeras profecias bíblicas que cumpriram precisamente conforme anunciadas muitos séculos antes. Então, uma das centenas de profecias que nós temos na Bíblia, né, no Antigo Testamento, é o exemplo de Jesus. Né? Gostaria de deixar esse exemplo. Se a gente for abrir lá o livro de Isaías, né, no livro de Isaías, no capítulo 53, você pode ver que lá vai citar, né, várias vezes o exemplo de Jesus. Né? Jesus ele nem tinha nascido ainda, nem tinha vindo nesse mundo, mas ele já era Deus, né? Como lá no início, quando a gente começa a ler, né, no livro de João fala, né, no primeiro capítulo, né, que o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Então Jesus ele já existia, só que ele tinha uma missão. E lá no livro, no Antigo Testamento, ele vai falar um pouco já, né, sobre Jesus. Mas se a gente for ver na Bíblia, tem várias outras partes no Antigo Testamento que vai falar, né, que viria um Salvador, aquele que levaria as nossas dores, as nossas enfermidades e que iria de fato realmente cumprir esse propósito de salvar, né, o povo de Deus. E aí eu deixo, né, essa missão aí para você que está em casa. Abre a sua Bíblia aí no livro de Isaías e pode ler o livro de Isaías 53, o capítulo 53, e aí você já vai ter, né, mais uma comprovação de que lá no Antigo Testamento já falava, né, do Messias, aquele que viria, né, pagar o preço por nossos pecados. Então, como que acontece isso? Só mesmo, né, um livro inspirado realmente por Deus para poder, né, falar de uma coisa que ainda estava por vir, não é verdade? Então aqui cita assim, né, que Jesus, né, existe centenas de profecias sobre ele, seu lugar de nascimento, seus atos, sua morte e ressurreição. E tais predições foram proferidas muitos séculos antes do seu nascimento. Então, alguns críticos alegam que Jesus ele poderia ter agido deliberadamente com o objetivo de cumprir o que estava predito nos textos sagrados. Ainda tem algumas pessoas que questionam se realmente Jesus é o Filho de Deus, se realmente ele é, né, o Salvador. Mas aqui fala assim que algumas pessoas questionam: será que Jesus ele agiu, né, de forma intensa de poder seguir tudo que já estava escrito? Mas aqui também explica que não tinha como acontecer isso, não era possível, porque desde o nascimento de Jesus as profecias já haviam se cumprido, né? Não tinha como fazer isso, porque mesmo antes de Jesus nascer, já começaram a se cumprir, né? Ele, por exemplo, antes dele ter idade e consciência de suas prerrogativas messiânicas e até mesmo muito antes do seu nascimento. Então, aqui fala assim que seria necessário envolver governantes, astrônomos, sacerdotes e um gigantesco número de pessoas para poder, né, fazer tipo essa armação, né, para poder fazer com que um homem se passasse pelo Messias. Não teria como, porque desde o nascimento de Jesus, as escrituras já vinham se cumprindo, né? Aqui também fala assim que lá no livro de Amós 3:7 fala assim: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas, né? Então Deus ele revelou todos os propósitos que ele tinha, né? Não só para Jesus, mas também, né, o que ele iria fazer para salvar o seu povo, né? Então Deus ele assim também como o João, né, o apóstolo João, ele preparou o caminho para Jesus vir, né? Ele preparou o caminho, ele já anunciava que Jesus viria, então sempre Deus, ele está anunciando. Igualmente hoje, o que é que nós estamos fazendo aqui hoje? Pela fé, né, nós estamos cumprindo o ID, que é o quê? Falar para todas as nações que Jesus está voltando. E nós somos os profetas dessa nação. Nós somos os profetas que Deus ele levantou para falar que Jesus está voltando.
Assim como Deus usou esses profetas, usou, né, esses escritores, que foram 40 os escritores da Bíblia, né, mas todos inspirados por um só autor, que foi Deus, através do Espírito Santo. Então, ele também usa hoje as nossas vidas para poder anunciar o Evangelho, para poder anunciar que Jesus está voltando. Então, aqui, como falou lá em Amós 3,7, que certamente o Senhor, Deus, não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos e profetas, né? Então, ele sempre está se revelando àqueles que creem. Porque aqueles que não creem, na verdade, pastora Cris, eles vão sempre questionar. Porque não acredita. Exatamente, né? A Bíblia fala isso, que sem fé é impossível a gente agradar a Deus. Porque como é que nós vamos obedecer se a gente não acredita que esse livro aqui é a palavra de Deus? Só vai haver mudança a partir do momento que nós crê. Que a gente crê que realmente é a palavra de Deus, sem questionar, apenas acreditar pela fé. Porque realmente vai haver uma transformação a partir do momento que a gente crê. No segundo tópico, fala assim: a Bíblia, a arqueologia e a ciência. Né? Então, a gente vai aprender um pouquinho sobre essas duas coisas. Na verdade, essas três coisas, né? Mas, aqui fala assim: o que é arqueologia? Para você que está em casa, que não sabe, né? É a ciência que trabalha fragmentos da história. Para simplificar, né, melhor dizendo, é como se fosse um quebra-cabeças que não tem todas as peças, né? Então, durante a história, a arqueologia ela é responsável para juntar, né? Coisas, objetos, né? Que vão realmente comprovar que, de fato, aquela parte da história é verdadeira, exatamente. É como montar um quebra-cabeça sem ter todas as peças. Então, aqui o questionamento válido é: os fragmentos das histórias encontrados até hoje confirmam ou desmentem o que a Bíblia diz? A resposta é que os registros bíblicos vêm sendo ratificados por fontes históricas, arqueológicas, dia após dia. Então, por que sempre, né, está sendo atualizado dia após dia e ratificado por fontes históricas arqueológicas? Porque, né, aqui cita vários anos em que foram encontrados alguns desses objetos históricos que comprova que realmente existiu esses fatos que são, né, mencionados na Bíblia até hoje. Só que o mais interessante é que toda vez que é encontrado algum objeto, só comprova que realmente a Bíblia é verdade, né? E aqui pergunta assim, tipo, falando sobre a Bíblia, a arqueologia e a ciência. Já na ciência já é o inverso. Aqui mais na frente fala assim, ó, que na ciência a ciência está em constante avanço e, em virtude disso, muitas premissas antes aceitas como verdadeiras precisam ser reformuladas. E por isso os livros de ciência sofrem constantes revisões e atualizações. Né? Na ciência, não. Aqui cito os livros de ciências, que sempre está tendo atualização e mudanças. Cada vez que se comprova algo diferente, então tem que ser atualizado o livro. E o interessante que eu achei é porque, né, a gente já acredita pela fé. Mas assim, se a gente se alguém quer comprovação, nós temos a comprovação. Porque essas pessoas que são, né, responsáveis pela arqueologia, de fato, não tem como elas dizer que a Bíblia não existe. Porque cada vez que é encontrado um objeto, cada vez que é encontrado um fragmento, né, durante a história, só comprova que realmente aquele fato é verdadeiro. Que tudo que é colocado aqui na Bíblia é verdade. Eu achei isso muito interessante, pastora. A senhora quer comentar alguma coisa sobre isso? Eu quero. Algum tempo atrás, né, eles encontraram um lugar, tipo como se fosse uma caverna, tipo uma cratera, que era um lugar que não, os historiadores ainda não tinham explorado. E lá eles encontraram como se fosse
tinha uma marca como se fosse um buraco, né? Exatamente como se fosse um barco. E aí eles pegaram e foram fazer, né, a verificação e eles perceberam que todo o formato do barco, as dimensões, todas as características, elas eram totalmente compatíveis com a Arca de Noé. Né? E eu olhando as fotos, eu vi olhando as fotos na internet, né? E exatamente disso que a Clécia está falando, né? Que ao longo da história eles foram encontrando, né? Os historiadores não, os cientistas da própria NASA, né? Eles fizeram um cálculo para saber toda a idade da Terra ao longo dos anos, ligando todas as informações que eles tinham. E eles perceberam que tinha uma lacuna de tempo. Né? E existe uma história bíblica em que Deus para o tempo. Né? E eles perceberam que era exatamente o período de tempo que faltava para completar a história deles. Então, todas as vezes que a ciência tenta dizer que a religião é mentira, né? Que a palavra de Deus é mentira, ela acaba comprovando, né? Então, as pessoas tentam, principalmente a gente vê isso hoje nas universidades e nas escolas, que os professores eles tentam desassociar a ciência da Bíblia. Não, se você acredita em Deus, se você acredita na Bíblia, você não pode acreditar na ciência. Mas isso é uma inverdade. Porque se você pegar a Bíblia e pegar a ciência, ao tempo todo elas estão se comprovando. Um exemplo disso é, na Bíblia, tem relatos falando que a Terra era redonda. E por muito tempo a ciência acreditou que a Terra era plana, que era quadrada, que se você fosse até o infinito você ia cair. Né? E lá na frente, quando, inclusive teve um cientista que ele foi ameaçado de ser morto porque ele defendia que a Terra era redonda. Né? Então, quando eles chegaram à real conclusão de que a Terra era realmente redonda, que eles olharam pelo lado de fora da Terra através de satélite e tudo mais, eles mais uma vez confirmaram algo que a Bíblia já dizia há muito tempo atrás, que era, né, vários fatos na Bíblia que são verdadeiros. Isso, né? Então, a pastora Cris citou alguns fatos aqui, né, que realmente são coisas assim que só agregam mais conhecimento pra gente. E aqui também, na nossa revista, ele fala alguns fatos. Por exemplo, vou citar aqui, que aqui fala assim, ó. Um bom exemplo foi a controversa existência da Babilônia, que até o século XIX acreditava-se que era um mito bíblico. Foi uma descoberta arqueológica, os tablets cuneiformes da Mesopotâmia, que possibilitou a confirmação, e em 1899, que a Babilônia existiu de fato. E o próprio nome do rei Nabucodonosor, mencionado na Bíblia, estava registrado lá. Né? E aqui também cita, não vou citar todos, mas fala um pouco sobre Davi, né? O pastor de ovelhas que se tornou rei. Ele também teve a sua existência questionada, até que em 1993 os arqueólogos descobriram uma pedra de basalto no norte de Israel, datada do século IX a.C., contendo as expressões Casa de Davi e Rei de Israel. Então tem vários fragmentos que vão mostrar que realmente, né, tudo que está escrito na palavra de Deus, de fato, é verdade. E muitas outras descobertas vêm elucidando passagens bíblicas anteriormente obscuras. Por outro lado, não há qualquer fragmento arqueológico que contradiga os registros bíblicos. Mas nós, né, como filhos de Deus, já estou finalizando aqui a minha fala, né? Nós, como filhos de Deus, que crê realmente de fato que Ele é o nosso Pai, nosso Criador, que Jesus é o nosso Salvador, né? E que o Espírito Santo está conosco todos os dias, né? Direcionando as nossas vidas. E temos a própria Bíblia, que é a palavra de Deus, né? Não somos como Tomé. Eu até vou citar aqui o livro de João, no capítulo 20 e 29, que fala assim: Então Jesus disse a Tomé: Você crê porque me viu. Felizes são aqueles que creem sem ver. Então, felizes são aqueles que acreditam que realmente, de fato, a Bíblia é a palavra de Deus. Porque aí sim haverá transformação e haverá mudança de vida. E com certeza para melhor. Porque quando Jesus, a gente realmente tem um encontro verdadeiro com Jesus, a nossa vida jamais permanece da mesma forma, né? E por enquanto é isso, né? Vamos passar aqui a palavra
para nossa irmã Leonise. Não sei se a pastora Cris vai querer comentar alguma coisa. Pode continuar, irmã. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. É verdade. Aqui fala, né, o que Jesus diz sobre as Escrituras, né? Muitas pessoas querem dizer, crê em Jesus, coloca em dúvida a Escritura ou parte delas. É como se tornasse desvinculada a pessoa de Jesus das Escrituras, alegando que os ensinamentos de Jesus são válidos, mas que a Bíblia é um livro absoluto. Tais pessoas pegaram-se mais especificamente ao que ele ensinou sobre o amor, desprezando todo o seu ensinamento sobre o pecado. A Bíblia ela é um livro muito, né, questionável, né? Porque a palavra de Deus, né, é para quem crê, né? A palavra de Deus é para quem crê na palavra de Deus. Porque quando nós temos fé, né, no Senhor Jesus, nós sabemos que as Escrituras, né, foi escrita por essas pessoas, mas foi sob o poder do Espírito Santo de Deus, né? Isaías já fala, né, lá em Isaías 45 já fala que ele já veio trazendo as profecias, né, da vinda de Messias, né? Então, tudo aquilo que Jesus veio e falou, né, ele se cumpriu, né? Então, quando ele fala lá em João que tudo aquilo que ele falava para os seus discípulos, antes que acontecesse, para quando acontecesse, ele soubesse que ele estaria falando a verdade. Então, a Bíblia ela só tem algo a confirmar o tempo todo. Nós que somos seguidores de Jesus, porque religião é a pessoa que vive da sua maneira, né? Mas nós que seguimos a palavra do Senhor, a gente nós vivemos a vida com o Senhor, né? A gente não vive à deriva, fazendo o que quer. A gente vive debaixo da palavra do Senhor. Então, as pessoas, elas não querem ouvir a palavra pecado, né? Então, nós somos pessoas que temos que viver reconhecendo o que é errado e o que é certo, para que nós podemos reconhecer esse livro como um livro que Deus deixou para cada um, para cada aquele que quer. Porque não adianta a gente querer enfiar na cabeça das pessoas uma coisa que eles não acreditam. Não é verdade? Sim. Então, porque às vezes, se nós não acreditamos em algo, ninguém vai fazer nós acreditar. Então, é só a Espírito Santo de Deus que vai nos convencer que nós somos as pessoas escolhidas, né, para o Senhor. Então, é fácil você reconhecer, porque quando você deixa a sua fé agir, quando você deixa o Espírito Santo de Deus falar, né, no seu coração, quando a palavra de Deus fala, quando ouvir a minha voz, não endureça o coração. Nós temos que receber essa palavra para a nossa vida. Nós não podemos descartar algo que Deus deixou. Eu quero o ensinamento, mas aquilo que Ele deixou como que nós podemos ter, para nós poder viver um casamento saudável, uma família saudável, nós precisamos. Quando a Bíblia fala assim, quando ela fala assim, o que a Bíblia diz sobre a si mesma? A Bíblia fala para quê? Para que nós não sejamos pessoas egoístas. Para que nós não podemos ser pessoas que olha só para nós. Não, nós temos que olhar para as pessoas de fora. Nós temos que reconhecer e dar valor às pessoas, né? Aqui ele fala assim que às vezes a pessoa, quando vai casar, a pessoa procura, você vai casar por quê? O que é que as pessoas respondem?
para que eu seja feliz. Mas quando você se encontra, quando você tem um encontro com Jesus, você passa, o seu olhar passa a ser diferente. Você começa a olhar para outra pessoa, para as outras pessoas. E quando você vai casar, você não vai mais querer ser feliz. Você quer fazer a outra pessoa feliz. Gente, eu estudando isso aqui, eu vejo tanto que o ser humano é egoísta, porque a gente quer o de melhor para a gente. E a pessoa é que se vire. E é por isso que os casamentos tendem a falhar. Hoje em dia, quando a pessoa não é dirigida pelo Espírito Santo, pela palavra de Deus. Porque, de fato, igual a senhora falou, o egoísmo, né, o ego, né, que as pessoas colocam em primeiro lugar hoje em dia, então ela só vai querer se satisfazer em primeiro lugar. E por isso os casamentos, né, que não tem Deus em primeiro lugar, eles vão falhar, né? Eles vão falhar, porque o que mais a gente vê é a família se perdendo, né? Por quê? Por falta da palavra. Porque a palavra de Deus é que vai construir aquilo que está bagunçado. Tudo que né? precisa. Deus, ele precisa estar no ambiente, porque se ele não tiver, as coisas não tem como dar certo, não é verdade? Às vezes a pessoa fala assim, mas na minha casa eu não bebo, na minha casa eu não fumo, na minha casa eu não sou... Não, mas você tem outro lado, né? Você tem outro lado que é escuro, que precisa de Jesus, porque não adianta o homem, ele é dependente de Deus, não importa, ele tem um vazio que só Deus pode preencher. Se ele não fuma, mas ele é uma pessoa que é triste. Se ele não bebe, mas ele é uma pessoa agressiva. Se ele às vezes não mexe com droga, mas ele é uma pessoa que se sente rejeitado. Então, ele precisa preencher esse vazio que está dentro dele. Nós só podemos ser completa quando nós podemos reconhecer Deus na nossa vida. Quando nós não reconhecemos esse Deus da Bíblia, nós não podemos ser completos, né? Aqui ele fala assim, nosso tempo já está esgotado, é verdade. Eu vou logo para a conclusão, depois a conclusão ele fala que a igreja de Cristo é fiel e o guardião das Escrituras. E, portanto, deve estar preparada não apenas para defendê-la, como também para ensiná-lo, pois foi comissionada por Jesus para evangelizar toda a terra. Então, significa o quê? Significa que Jesus deixou a palavra dele para que as pessoas que estão no escuro pudessem vir para a luz. A palavra dele diz que ele nos tirou das trevas, das mãos de Satanás e nos trouxe para a luz. Porque quando Jesus entra na nossa vida, as coisas se clareiam, as coisas dão certo, as coisas funcionam e nós podemos ter uma vida de paz. Porque paz não é ter dinheiro, não é ter, às vezes, uma família bagunçada, não. Paz, só Deus pode nos dar essa paz, não é verdade? Então, que nós podemos ficar com essa palavra, né? E que Deus possa, você que está aí do outro lado, possa, que tem uma Bíblia em casa, ler, né? Às vezes a gente acha que só um cristão pode ler a Bíblia. Não, todos nós podemos ler a Bíblia para buscar a paz, para poder buscar alegria na nossa vida. A palavra de Deus, ela é o remédio para aquele que não dorme, para aquele que está chorando, para aqueles que estão tristes, aqueles que estão em depressão. A Bíblia, ela é o nosso remédio. Então, que nós venhamos com essa palavra e não perda a oportunidade de vir à igreja no domingo, né? Tem o culto da família, 8 horas, o culto de adolescente, 4 horas, o culto da família, 6 horas e o culto de jovem, 8 horas. Então, se você não puder vir nenhum, mas 4 cultos no domingo. Vem alimentar o seu espírito. Verdade. Porque às vezes a gente, né, irmã, tem tanta coisa que a gente faz, eu vou... eu trabalho tanto, então eu vou pro cinema, eu vou então assistir uma série hoje com uma pipoca em casa, eu vou, sei lá, fazer uma programação. E a igreja, e Deus, onde é que está Deus na nossa vida, né? Agora, eu quero só deixar um capítulo, né, que está aqui também citando na revista, o texto bíblico de Apocalipse 22,
18 e 19, que eu achei muito importante falar sobre ele. Vou ler ele rapidinho aqui, para a gente poder refletir. Que fala assim: declaro solenemente a todos que ouvem as palavras da profecia registrada neste livro. Se alguém acrescentar algo ao que está escrito aqui, Deus acrescentará a essa pessoa as pragas descritas neste livro. E se alguém retirar qualquer uma das palavras deste livro de profecia, Deus lhe retirará a participação na árvore da vida e na cidade santa descritas neste livro. É forte, né? Então, a gente realmente não estamos aqui só para cumprir o propósito, né? Não podemos tirar nem um tio, nem uma vírgula e nem pôr. Apenas tem muita gente que tá, tipo assim, mudando o que realmente está escrito, colocando com outras palavras, mas realmente a gente não pode fazer isso. Eu sei que muitas vezes a palavra de Deus, ela vai confrontar, ela vai doer. Exatamente, mas a gente estamos aqui só para obedecer. E vou passar para a pastora Cris para ela citar aqui o que ela acabou de falar aqui no microfone, porque realmente é a verdade. Eu estava lembrando aqui daquele texto bíblico, né? Que a palavra de Deus, ela é mais cortante do que uma espada. Aliás, ela é uma espada afiada de 2 gumes. Mais cortante, né? Divide juntas e medulas, né? Então, é alma, corpo e espírito. A palavra de Deus, ela é o alimento, ela é o remédio, né? Que a gente precisa para a nossa vida. Ela é o intelecto. Muitas vezes as pessoas falam assim, quem lê a Bíblia é bitolado, é burro, né? É alienado, né? Fazem lavagem cerebral na cabeça de vocês. E pelo contrário, né? Quando a gente olha as primeiras universidades, elas foram criadas por cristãos, né? Quando você olha toda a base da sociedade, queridos, se vocês forem estudar um pouquinho, vocês vão perceber que tinha um fundamento cristão, tinha um fundamento bíblico naquilo que estava acontecendo. A sociedade foi formada ali com base no cristianismo, sim. E por mais que tentem esconder essa verdade de nós, ela é real e latente e precisa ser anunciada. Alguém quer falar mais alguma coisa? Que o autor está sempre do seu lado. Eu acho isso bastante, né? É importante a gente falar. E realmente, quando a gente compra um livro, dificilmente você vai estar ali, né? Com o autor, né? Aquele que escreveu ali o livro. Só às vezes quando a gente vai pegar um autógrafo que está ali no lançamento, mas a Bíblia não. É o único livro que a qualquer momento que você lê ali na presença do autor, que você convida o Espírito Santo ali para abrir a sua mente, lhe dar entendimento, sabedoria e revelação da palavra de Deus. Realmente ele está ali com você e ele vai fazer grandes coisas. É só você chamar, é só você pedir. Amém. Glória a Deus, né? Uma aula abençoada de hoje. Então nós queremos dizer isso para você. Estude a sua Bíblia, pegue ela, faça o seu devocional, que com certeza você vai ser muito abençoado em nome de Jesus. Então sim, né? Essa é a resposta para a nossa aula de hoje. A Bíblia é a palavra de Deus. Amém? A irmã Leonilde, né, já fez o convite para os nossos cultos. Gostaríamos de reforçar, se você é aqui de Marabá, aqui, né, da Independência ou dos bairros circunvizinhos, venha nos fazer uma visita, né? Domingo nós temos aí esses 4 cultos e você vai ser muito abençoado pela palavra de Deus. Nós desejamos para você um dia maravilhoso com a sua família, né? Talvez você está num passeio, que Deus abençoe seu passeio. E não esqueça de ter um tempo com você e o Espírito Santo de Deus. Vá em uma igreja, vá receber a palavra, que eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado. Então vamos fechar nossos olhos, vamos orar para a gente encerrar a nossa aula em nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos e te adoramos por essa aula, que essa palavra possa ser soprada a muitos corações, que todos os dias, Senhor, essa é a mensagem principal do cristianismo. Nós precisamos de Deus. Que nós possamos entender isso, que nós possamos nos alimentar da Tua palavra, que o Senhor esteja conosco todos os dias, nos direcionando, Senhor, porque a nossa esperança, ela não está nessa terra, não está nessa vida, não está nos fundamentos dessa sociedade, mas os nossos padrões, eles são celestiais. Nós estamos aqui à espera da cidade celestial, do dia que nós vamos nos encontrar contigo, Senhor.
Meu Deus, abençoa as nossas vidas. Meu Deus, nos dá descanso nesse fim de semana, e uma semana de bênçãos e vitórias. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e até a próxima semana. Glória a Deus.